Paz em Cristo Jesus. Como que estamos? Tudo bem? Tudo sob total controle? São em São Paulo 17 horas e 8 minutinhos. Quero pedir já perdão. Iniciamos aí com esses 8 minutos de atraso por problemas técnicos aqui, questão da internet. Estamos em São Paulo, 10 de maio de 2020, né? Estamos iniciando aí nosso momento de reflexão da poderosa e maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edson Crispim e mais uma vez quero agradecer ricamente a presença, né, de vocês junto conosco aqui nesse momento aí de reflexão da palavra do Senhor Jesus, né? Mas gostaria nesse momento de estar orando, né? Orando, vamos orar agradecendo a Deus, vamos orar continuando suplicando as misericórdias do Senhor para esse tempo de adversidade que nós estamos passando. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, Pai da eternidade. Mais uma vez estamos muitíssimo gratos, porque mais uma vez temos sido alcançados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua ajuda, em tudo por tudo. Mais uma vez, Pai, quero agradecer o Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida, Pai querido, tem nos conservado em vida nesse tempo em que a morte tem pairado em muitos lugares, mas o Senhor tem nos guardado, Senhor, e nos dado vida. Muito grato, Senhor, meu Deus, por esse momento de comemoração pelo que nós denominamos Dia das Mães, e que cada mãe continue sendo abençoada e sendo visitada pelo Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Muito grato, meu Senhor, muito grato. E mais uma vez eu suplico ao Senhor, fica conosco, Pai, nos orienta naquilo que nós devemos entregar, Senhor meu Deus, a todos aqueles que estão com os ouvidos atentos, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento e aqueles que irão, de alguma forma, Senhor meu Deus, ser instruído também após essa questão de estar ao vivo, Senhor. Muito grato, Pai, muito grato por tudo, Pai. Em nome do Cristo vivo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por tudo. Um abraço para a nossa irmã Leila, nossa irmã Antônia também já está assistindo, né? Pessoal, sempre conosco, tem mais gente chegando ali. E aí nós vamos continuando aqui adorando a Deus acima de todas as coisas. Nossa irmã Bina, Pai do Senhor, irmã Bina, Deus continue te abençoando aí poderosamente também, irmã Bina. Vamos meditar um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria que, se você tiver um exemplar da Bíblia ou queira acompanhar, eu quero fazer menção a dois textos aqui em 2 Reis, capítulo de número 6, 2 Reis, capítulo número 6, quero ler a partir do versículo 24, depois nós faremos uma leitura também em alguns versículos do capítulo 7. Plínio, Deus te abençoe, Plínio, poderosamente. Irmã Valda, Deus continue te abençoando, irmã Valda. Vamos então para as Escrituras. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, a seguir diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha só, gente. E a quarta parte
de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha que situação. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvinte da palavra do Senhor, vamos pensar um pouco aqui nesse texto. Como nós estamos vivendo esse tempo de adversidade, e na realidade a humanidade ela é marcada por muitas adversidades, né? A história da humanidade, na realidade, ela é muito mais marcada por adversidades do que por momentos de festa, né? Um momento de euforia, de festas, né? Gleison, um abração, Gleison. E aqui, entre tantas situações, né, se a gente pensar um pouquinho, só um pouquinho aqui, a partir do século XIX, né, nós vamos ter pelo menos 2 grandes guerras, né? A primeira guerra, chamada Primeira Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Depois nós temos a Segunda Grande Guerra, né? Nós temos gripe espanhola, nós temos o ebola, nós temos ataques terroristas. Então tem muitas adversidades. Meu amigo pastor Lázaro, um abraço, pastor Lázaro, um abração bem forte. Irmã Ana Luísa, Deus te abençoe, irmã Luísa. Irmã Irene, Deus te abençoe, irmã Irene. Então, isso pensando agora, recentemente, vamos dizer que 100 anos, 100 últimos anos, grandes, terríveis circunstâncias e situações. Mas em todas, né, ela teve o seu começo, tem o meio, tem o seu fim, e sempre há a intervenção divina na hora do basta, na hora que Deus diz assim, chega, acabou, porque Deus continua. Aliás, Ele nunca perdeu, então Ele continua no controle de todas as coisas. Então, eu fiz questão de escolher esse texto para esse dia, para a gente pensar um pouquinho, porque a história vai nos contar que o exército da Síria cercou toda a cidade de Samaria, né? Houve um cerco. Na realidade, todas as vezes que o exército da Síria queria invadir, na realidade, Samaria, em que o seu rei planejava as ações de guerra. Getúlio Leandro, um abração, Getúlio. Quando ele intentava na sua mente, ou mesmo já chamava lá os seus soldados, dizendo assim, olha, nós vamos invadir, nós vamos tomar a cidade de Samaria para nós, né? E Deus revelava essa situação de adversidade para Samaria ao profeta Eliseu, a ponto de quê? A ponto de Eliseu se dirigir ao rei, e se dirigindo ao rei, ele é instruído pelo profeta Eliseu. Olha, Deus me revelou a situação assim, haja dessa forma, a ponto de que o exército sírio ter feito uma emboscada, porém o povo de Israel, como estava o povo de Samaria, né? O povo de Samaria, como ele está instruído, né? Por essa visão, por essa ação de Deus pela vida do profeta Eliseu, a ponto de capturar vários soldados, né?
E agora ficou a indagação: o que fazemos com os soldados capturados? E aí, mais uma vez, foi recorrer a uma instrução divina. O que nós fazemos? Nós prendemos, nós matamos. O que é para fazer? E aí, surpreendentemente, num tempo de guerra, a instrução de Deus foi o seguinte: olha, não vai matar ninguém, não vai prender ninguém, muito pelo contrário, vocês vão dar um banquete para eles, fazer um banquete para o adversário. Então, fizeram um grande banquete. O texto, inclusive, usa esse termo, né, banquete. Eles, muita comida, muita bebida, satisfazem ele e dispensam eles. Só, volta lá para a cidade de vocês. E quando eles chegam lá, que diz isso para o rei sírio, da Síria, ele fica então ainda muito mais indignado. Então o que ele planeja? Ele fala assim: agora nós não vamos invadir, nós não vamos mais invadir Samaria, nós vamos conquistar eles de uma outra forma. Qual a forma que nós vamos conquistar? Nós vamos cercar a cidade e vamos impedir que chegue comida dentro da cidade. Automaticamente eles vão se enfraquecer e morrer por si só. Então essa é a estratégia: nós não vamos invadir, mas nós vamos cercar a cidade, impedindo que os alimentos então cheguem até a mesa daquelas pessoas. Exatamente foi o que aconteceu. Há um tempo, o tempo foi passando, a fome foi crescendo dentro da cidade. Por quê? Porque não chegava alimento, e por não chegar alimento, as pessoas, é claro, não se alimentam, e tudo o que tinha, o que poderia ser um alimento, começa a custar assim carissimamente. Os valores vai lá em cima. Está parecendo aquela euforia do álcool gel outro dia atrás aí, né? Todo mundo saiu correndo, pagando absurdos, né? Por quê? Porque não tinha, e achava-se que para aquele momento era um produto de primeira necessidade. Se prova-se que não, mas aí é um outro detalhe que a gente não quer entrar nesse detalhe. Mas só para os irmãos aí terem uma ideia, para você ouvinte da palavra ter uma ideia, quanto que isso começou a custar, olha o que diz o texto. O texto diz assim: houve grande fome em Samaria, por quê? Eis que cercaram até que se vendeu, olha, uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Pensa numa coisa aí, pessoal. Para que serve uma cabeça de jumento? Cabeça de jumento. Cabeça de jumento tem alguma carne? Pode. Então penso eu que ia servir para fazer uma sopa, né? Com a cabeça dele lá, jogar uma água lá e qualquer outra coisa, e ficar fazendo sopa com essa cabeça de jumento. Esse é o meu pensamento. Agora, olha só aqui, né? Olha, paz do Senhor, irmã Vânia Navarro, paz do Senhor, irmã Aline Vieira, paz do Senhor, meu amigão, reverendo Ignaldo, Deus continue te abençoando, Ignaldo, poderosamente, né? Kelly, Deus te abençoe, Kelly. E aí, olha, agora o que é mais agravante ainda, mais agravante do que uma cabeça de jumento. Olha o que está escrito aqui, E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas. Um quarto de um cabo de esterco de pombas. Esterco, eu não estou falando que é a pomba, eu estou falando que é o esterco, é as fezes da pomba. Olha só, olha por quanto que era vendido. Por 5 peças de prata. 5 peças de prata. E é claro que eu fiz questão de analisar e saber como que se compunha aí o ciclo de prata. Na verdade, um ciclo de prata é mais ou menos, né? Um ciclo de prata mais ou menos corresponde a 11 gramas, 11, qualquer coisa gramas de prata, certo? 11 pratas. Quanto é que está, então, 1 quilo de prata, mais ou menos na atualidade? 6.000,
R$ 645. Então, 1 quilo de prata, R$ 6.445. E claro, fiz uma rápida conta, 5 ciclos de prata vai dar 57,1 grama, tá? Que vai corresponder financeiramente, se fosse nos dias de hoje, fazendo esse cálculo, R$ 368. Então eles estavam pagando cerca de R$ 368, certo? Por 57 gramas, menos de 100 gramas de esterco de pomba. Veja que situação, veja que situação. Olha que adversidade mais terrível. Veja que adversidade, a que ponto que nós chegamos, né? A que ponto que nós chegamos? Então, a fome reinando, a adversidade reinando, o tempo de difícil reinando. Essa é a situação. E veja bem, olha o que vai acontecer aqui. A situação vai ficar tão agravante que, aproveitando que hoje é o chamado Dia das Mães, nós vamos até pensar que dentro desse texto aqui, olha que situação. A fome era tão grande, que houve uma proposta de 2 mulheres que tinham filhos, tinham crianças, bebês. E a proposta foi o seguinte, um dia nós vamos pegar a sua criança, o seu filho, e vamos cozer ele, e vamos se alimentar dele. No dia seguinte a gente pega o seu e faz a mesma coisa. Olha que situação. E o texto vai dizer então que o rei, né, passando para ver a circunstância do povo dentro de Samaria, ele vê a situação dessas 2 mulheres brigando entre si. Por quê? E quando ele é chamado para intervir na situação, elas mulheres falam, não, olha, nós combinamos que um dia cozer um filho para receber. Ontem nós fizemos isso com o meu, e agora hoje ela não quer fazer com o dele. O texto vai dizer que o rei, ele fica tão indignado que ele vai rasgar as suas vestes, né? As suas vestes. E vai ficar nessa situação aí, de desespero, de ver tal situação em que ele mesmo com a autoridade de rei, ele não poderia resolver. Mas o que é que muda? O que é que muda é a palavra de Deus. Não havia nenhuma circunstância, não havia nenhuma solução. Aos olhos humanos, o exército sírio que havia cercado Samaria não iria sair de lá enquanto todos não passassem por uma situação de decadência e morte, para que então assim eles usufruíssem daquela terra. Eles iam ficar com o cerco. Mas Deus resolveu intervir. E de que forma? Da forma mais inesperada que um ser humano poderia pensar para aquele momento e para os momentos de hoje. É por isso que há uma tranquilidade nessa época de adversidade para aqueles que confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, eles sabem de uma coisa. Eles sabem de uma coisa. Uma hora essa situação vai passar. Enquanto ela não passar, nós seremos sustentados pelo Altíssimo, né? Alguns irmãos acompanharam o nosso bate-papo com o pastor Celso Rufino na última sexta-feira, e é uma coisa assim que eu citei, vou citar aqui de novo, né? Eu sou amante daquela palavra que o salmista se expressou no seu tempo de velhice, no seu tempo, nos seus últimos dias de vida, quando ele disse assim, fui moço, tinha todo o vigor físico, podia ir para onde eu queria,
podia fazer o que queria, podia lutar, podia batalhar. Ele falou, já fui moço, mas assim, mas hoje sou velho, né? Como dizer assim, ó, muitas vezes estou na dependência de alguém, mas hoje sou velho. Mas ele falou, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, os que confiam no Senhor, por a adversidade que você possa estar passando, os que confiam no Senhor, têm uma plena certeza, aconteça o que acontecer, o Senhor vai continuar me sustentando. Aleluia, glória a Deus. Olha a forma com que Deus vai resolver essa situação. Aqui foi o próprio Deus. O próprio Deus. Se nós observarmos ali o versículo de número 33 do capítulo 6, está escrito assim: estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia, e ele disse: ó rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais podereis esperar do Senhor? Então ele falou assim, ó, essa adversidade aí, olha o que ele estava dizendo assim, vem do Senhor. O que nós podemos mais esperar do Senhor? E aí Eliseu vai dizer, sabe o que você quer esperar do Senhor? A solução vinda por ele. Qual é a solução que ele vai dar? Aí Eliseu, ele vai profetizar, ele vai na realidade entregar aquilo que ele tinha recebido do próprio Deus, e ele vai dizer o seguinte, ó, o capítulo 7. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Primeira coisa, ó, ouve, presta atenção na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase por esse mesmo tempo, mas por essa mesma hora, né, haverá uma medida de farinha por um ciclo. Ó, quanto que ele estava pagando pelo esterco de porco? Quanto ele estava pagando? Quanto? 368 por esterco de porco. Eu assim, ó, só que amanhã, a partir de amanhã é diferente. Vocês vão pagar um ciclo de prata. Um ciclo de prata. Sabe pelo quê? Por farinha. Haverá 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele disse assim, ó, amanhã, nesse mesmo horário, até esse horário, Deus vai surpreender. E tudo isso que vocês estão pagando para comer esterco de pombo, agora vocês vão pagar muito menos para você comer um alimento que realmente vai satisfazer. E agora a grande pergunta, como Deus reagiu a isso? Deus vai pegar 4 homens que estão à margem da sociedade. 4 homens. Você pode ver que não pegou rei, não pegou chefe de exército, não pegou gente poderosa, gente da alta cúpula, né? Ele não veio do governador, não veio do presidente, não veio do presidente da ONU, negativo. Pegou 4 cidadãos que estavam marginalizados no sentido de estar à margem. 4 homens que eram portadores de lepra, e por causa que era portador de lepra, nem dentro da cidade eles poderiam ficar. Então eles estão para fora da cidade. E naquela noite, Deus coloca no coração daqueles homens, e um olhando para o outro, começaram a dizer, bom, se ficarmos aqui onde nós estamos, né, nós vamos morrer de fome.
Se nós entrarmos para dentro da cidade, lá também morreremos de fome, porque lá não tem comida. E além do mais, nós nem, na nossa condição de leproso que somos, nós nem podemos, nem temos autorização para entrar para lá. Então eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos até o acampamento do inimigo. Vamos até o acampamento do inimigo. Lá no acampamento do inimigo, é o seguinte, nós vamos chegar lá. Se eles deixarem a gente viver, nós viveremos. Se eles não deixarem, nós morreremos. Até porque é o seguinte, se ficarmos aqui nós vamos morrer mesmo, então vamos para essa tentativa. Então o texto vai nos dizer, que coisa maravilhosa, depois confira, por favor, depois leia, medite lá, 2 Reis, capítulo 6 e 7, pelo menos, né, esses dois. Observe que coisa linda, como Deus é poderoso para fazer coisas grandes e maravilhosas, grandes e maravilhosas. O que ele vai fazer? Aí o texto vai nos dizer que eles vão caminhando, eles vão caminhando de madrugada em direção ao acampamento do exército sírio. E Deus colocou um som nas pisadas deles, como se fosse um som de um grande exército. E eles que estavam lá no acampamento, quando eles começam a ouvir este som, eles disseram, sabe de uma coisa? Esse som é do grande exército de Israel. É do grande exército do Deus vivo de Israel. Sabe de uma coisa? É melhor a gente fugir e irmos embora. Não vamos enfrentar. Então aí o texto vai dizer que eles, em desespero, eles deixam o acampamento, aonde eles estavam cercando a cidade, principalmente a porta da cidade. Eles vão deixar, e quando eles vão embora, eles tentando salvar a sua vida dentro da ideia de que era um grande exército que estava fugindo, eles não levaram absolutamente nada. Eles não levaram comida, eles não levaram roupa, eles não levaram ouro, não levaram prata, deixaram tudo, absolutamente tudo. Então quando esses quatro homens chegam, que eles chegam no acampamento, o acampamento estava vazio, porque aquele som que Deus produziu nas passadas desses quatro homens aí, que estavam à margem da sociedade, né? Esses quatro homens, eles chegam no acampamento, o que eles encontram? Água fresquinha. O que eles encontram? Alimento em abundância. O que eles encontram? Vestimenta. Sabe o que eles encontram? Ouro e prata. Deus resolvendo toda a situação, toda a circunstância. Deus é muito poderoso. Aí o que ele vai fazer? O que eles vão fazer? Eles se saciam. E depois um olha para o outro e diz assim, mas não é justo. Não é justo nós estarmos saciados e não contarmos essa situação para socorrer os nossos familiares que estão em Samaria. E aí então o texto vai dizer que eles vão até a porta de Samaria e eles comunicam àqueles que estão à porta o que havia acontecido. Esses levam então essa informação para o rei de Samaria. E o rei de Samaria, sabiamente, né, destaca alguns homens e disse assim, vai, certifica de que o que eles estão dizendo é verdade. E quando os homens vão até lá, certificam dessa verdade, o acampamento cheio do que eles precisavam, do alimento que estava faltando, o texto vai nos dizer então que é liberado a porta. E então os moradores de Samaria vão em alta velocidade até o acampamento dos sírios para trazer alimentos. E se você observar aqui o capítulo de número 7,
né? O versículo de número 2 diz assim, ó, porém um capitão em cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Então, veja bem, aí alguém duvidou do poder de Deus de mudar a situação em frações de segundos. Ele disse assim, ó, ainda, olha só a indagação, ainda que Deus cerre a janela dos céus, será que isso vai acontecer? Como que dizendo, é impossível isso acontecer. E aí então, Eliseu disse para ele, tudo bem, não só vai acontecer, mas você não vai desfrutar. Você está desacreditando no poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, ouvinte da palavra do Senhor, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está na mão do Todo-Poderoso. Se Ele quiser, se Ele desejar que essa adversidade acabe ainda hoje acabará. Se Ele desejar que isso ocorra, isso vai ocorrer para a glória do nome dEle. Eu sei, penso eu, meu entendimento diz que Deus está aproveitando essa oportunidade para tratar muitas coisas com muitas pessoas. Eu acredito poderosamente nisso. Mas, se Ele quiser, porque tudo está no controle dEle, então não é nenhum vírusinho, não é nenhuma porta fechada que vai fazer com que você morra no meio da caminhada. Negativo. Ele é poderoso para mudar. Assim como eles estavam comendo esterco de pombo, estavam pagando caro por fezes de pombo, e mudou a circunstância no dia seguinte, em que foram comer alimento sólido, alimento que fortificava, farinha, cevada, por um preço justo ou até menor do que ele realmente valeria, porque Deus é poderoso para fazer isso. Então você, meu irmão, você, minha irmã, se porventura nesse momento você aí, por exemplo, perdeu, né, o seu emprego, levante a sua cabeça, porque mesmo com essa perda, Deus continua te sustentando poderosamente. Deus continua com você nessa grande, maravilhosa jornada em Cristo Jesus. Fica firme! Eu penso que é inadmissível aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, no momento da adversidade, não acreditar que Ele é poderoso para mudar a circunstância. Eu não acredito que não é por causa de 40, 60, 90, 100, 120 dias que nós não conseguimos nos reunir num templo que tudo está perdido, tudo está negativo. Se a gente se perde por causa de alguns dias que a gente não consegue no templo, que Deus é esse que você está servindo? Que Deus que é esse? Continue adorando a Ele como um verdadeiro adorador. Continue confiando nele. O mesmo Deus que mudou a circunstância, né, de uma cidade inteira, a cidade de Samaria, da noite para o dia,
né? Como disse Eliseu, amanhã, até por essa mesma hora, vocês vão comprar alimentos para fortificar, alimentos por um preço justo, e não vão mais precisar fazer sopa com cabeça de jumento, não vão mais se alimentar com esterco de pombo, vai se alimentar de tudo que eu vou providenciar para você por um preço justo e honesto. Deus continue nos fortalecendo, nos abençoando poderosamente em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Deus continue nos abençoando poderosamente. Olha, terça-feira, se o bom mestre permitir, nós estaremos aqui com mais reflexões para a vida. Reflexões para a vida, 21h30. Se você puder e quiser, né, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, nós reativamos, e só entrar lá, ó, para você me localizar é muito fácil, eu vou colocar lá, ó, Reflexões para a Vida, Pastor Edson Crispim. Você vai encontrar meu canal, se inscreva lá, coloque o sininho lá. As mensagens, as últimas 3 mensagens que eu preguei aqui estão lá, e depois vou estar colocando essa daqui também, vou estar lá, entre outras, vou colocar a do Bruno, que ele pregou na última quinta-feira, e aí vamos meditando. Então, se Deus permitir, terça-feira estamos juntos, né? Estamos usufruindo aqui da rede, 21h30, com reflexões para a vida, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, olha, quero agradecer muito vocês que têm contribuído de uma forma assim muito maravilhosa para o nosso bom andamento, para o andamento das missões. Olha, Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, você que serve a Deus em alguma congregação, em alguma igreja, olha, procure lá os responsáveis pela essa área financeira, continue entregando lá seu dízimo, continue entregando lá sua oferta, continue louvando a Deus nessa fidelidade também, nessa circunstância. Deus seja louvado por tudo, glórias a Deus. Vamos orar? Dá para você parar aí o que você está fazendo agora? Dá para você parar? Vamos orar a Deus, Quero continuar trazendo boas notícias, né? O Michael, quem sabe essa semana vai ter já alta. Continue orando pelo Michael, né? Continue orando pela nossa irmã Maria dos Anjos, né? Ela ainda continua hospitalizada, mas já se recuperando, né? Continue orando, orando em nome de Jesus. Vamos orar? Dá para você parar agora? Vamos orar a Deus. Pai, o Senhor é rico em bondade, rico em misericórdia, rico em compaixão. Como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é maravilhoso. Senhor, nesse tempo de adversidade, Pai querido, só o Senhor pode nos sustentar. E a Tua palavra, Pai querido, é que tem preenchido o nosso ser. A Tua palavra, Pai querido, tem nos motivado a continuar. A Tua palavra, Pai, tem nos incentivado cada dia mais e mais, Senhor, estar 100% confiante no Senhor. Muito grato. Pai, por favor, continue dando uma boa recuperação para o Michel. Continue dando uma boa recuperação, Senhor, para a nossa irmã Maria dos Anjos e toda ali sua casa, sua família, Pai. Continue conosco. Senhor, alcança também, Senhor, por favor, o filho, Senhor, do pastor Francisco Araújo, Pai. Dê uma recuperação para ele, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos também, Senhor, meu Deus amado, pela ação do Senhor ali, Senhor, na família do nosso irmão, do pastor Alcides, Pai, que alguns foram acometidos, Senhor, deste vírus, Pai, mas já receberam a cura para a glória do Teu santo nome. Muito grato, Pai. Agradecemos o Senhor por tudo, Pai, por tudo.
E continuamos pedindo, Senhor, fica conosco, Pai. Não nos desampare nem sequer um segundo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Muito grato, Pai. Muito grato, Pai. Em nome do Cristo vivo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos abençoando. Bom, um abração em todos. Permitindo o Bom Mestre. Terça-feira, 21h30, nós estamos aqui com reflexões para a vida em nome do Senhor Jesus.